No interior do Maranhão, cercada por cerrado de todos os lados, existe uma fazenda que o Brasil apagou dos seus registros em 1891. Uma fazenda de 40.000 hectares, com casa grande colonial, capelinha, senzala, pomares centenários. E uma família que nunca soube que o chão onde vivia havia deixado de existir nos papéis do governo. Por 130 anos, a Fazenda Santa Conceição comprou, vendeu, plantou, colheu e enterrou seus mortos em terra que, para o Estado brasileiro, simplesmente não existia. E no subsolo da Casa Grande, atrás de uma porta de ferro selada desde o século XIX, havia um cofre. E no cofre havia um segredo que explicava tudo. Para entender o que aconteceu, você precisa começar pelo começo. Em 1847, um decreto provincial autorizou o registro da Fazenda Santa Conceição em nome de seu proprietário. O nome registrado era Antônio Pereira da Silva Branco. E Antônio Pereira da Silva Branco nunca existiu. Nenhum censo imperial, nenhum registro de batismo, nenhum assento de óbito em nenhum arquivo de nenhuma província do Brasil registra essa pessoa em qualquer período da história. O proprietário da maior fazenda privada do interior do Maranhão era uma ficção jurídica criada deliberadamente por alguém que não queria que seu nome aparecesse nos registros. Isso era possível em 1847. A burocracia imperial era extensa, mas porosa. Uma concessão de terras distante da capital provincial, assinada por um oficial de segunda linha, poderia passar anos sem confrontação. E passou. A fazenda foi construída, a produção começou, os escravizados trabalharam os campos, a Casa Grande cresceu. Durante 40 anos, a ficção funcionou. Quando o Império caiu em 1889 e a República assumiu o controle, uma das primeiras providências do novo governo foi revisar os registros de propriedades imperiais. Em 1891, um funcionário do registro de terras tentou localizar Antônio Pereira da Silva Branco para notificá-lo da nova legislação fundiária republicana. Não encontrou. Investigação foi aberta. O resultado, 2 anos depois, foi um decreto de extinção. Sem proprietário verificável, a Fazenda Santa Conceição era declarada juridicamente inexistente. O registro foi encerrado. A propriedade deixou de existir nos papéis. O problema é que ninguém avisou as pessoas que viviam lá. A família que administrava a fazenda, descendentes dos trabalhadores originais, pessoas que haviam chegado à propriedade décadas antes como agregados e ali criado raízes, continuou fazendo o que sempre tinha feito, plantou algodão, criou gado, manteve a Casa Grande, acendeu velas na capelinha todo domingo, nasceu, casou e morreu na terra que o governo havia declarado inexistente. Quando autoridades estaduais apareceram ocasionalmente, um cobrador de impostos em 1922, um agrimensor em 1935, um agente de extensão rural em 1972, encontraram uma família cordial que explicava que a propriedade pertencia a um patrão ausente. A ficção criada em 1847 continuou sendo usada, inconscientemente, pelos herdeiros das pessoas que a haviam criado. O cofre era conhecido pela família há gerações. Estava no porão da Casa Grande, atrás de uma porta de ferro com uma fechadura colonial que ninguém na família tinha chave para abrir. A instrução passada de geração em geração era simples. Não abra. Ninguém sabia por quê, mas ninguém abriu. O bisneto mais novo da família deixou a fazenda em 1995 para estudar direito em São Luís. Em 2001, voltou como advogado. Em 2003, começou a pesquisar a situação fundiária da propriedade. Em 2006, descobriu a extinção de 1891. Em 2007, descobriu que o dono registrado nunca havia existido. E em 2012, com um especialista em documentos coloniais e um ferreiro de São Luís, finalmente abriu o cofre. Dentro estavam documentos embrulhados em oleado, uma caixa de madeira e a explicação de tudo.
O proprietário real da Fazenda Santa Conceição em 1847 era um funcionário do governo provincial de São Luís com acesso privilegiado à concessão de terras. 1. Homem cujo nome aparecia em outros registros oficiais do período e que, por razões que os documentos do cofre explicam em detalhe, não podia ter seu nome associado a uma propriedade daquele tamanho naquele momento. A ficção jurídica de Antônio Pereira da Silva Branco foi criada para protegê-lo de uma investigação sobre irregularidades na concessão de terras imperiais que estava em curso em 1847 e que, como se vê nos documentos do cofre, ele tinha razões para temer. A investigação nunca chegou até ele. Ele morreu em 1869 sem ser indiciado. A fazenda continuou, e o segredo ficou no cofre, esperando por alguém com curiosidade e uma chave de ferreiro suficientemente boa. A regularização fundiária levou 6 anos. Em 2021, um tribunal federal em São Luís reconheceu a posse centenária da família e concedeu o título de propriedade. Em 2022, a Fazenda Santa Conceição recebeu a designação de Patrimônio Histórico Nacional. Em 2023, arqueólogos entraram pela primeira vez no terreno com autorização oficial, e os pomares de 1850 ainda produzem frutas de variedades que não existem mais em nenhum outro lugar do Brasil. O que o cofre guardou por 165 anos não era ouro. Era uma história. A história de um homem que criou uma pessoa fictícia para esconder um crime pequeno e que acidentalmente fundou uma propriedade que sobreviveu a ele, ao Império, à República, a 100 anos de invisibilidade legal e a 4 gerações de uma família que nunca teve papéis, mas nunca deixou de pertencer àquele chão. A fazenda que desapareceu do Brasil voltou e trouxe os pomares com ela. Você acredita que uma fazenda pode existir por 100 anos sem aparecer em nenhum registro do governo? Comenta aqui embaixo. E se você é do Maranhão, tem alguma terra na sua família com uma história parecida?